Bom, então vamos começar do começo, né? Pra quem já tá aqui no canal faz bastante tempo, sabe que os meus materiais preferidos pra colorir são os marcadores e pra isso eu uso o papel Bristol. Então eu uso esse papel aqui, que é o papel Bristol da Designer, que inclusive essa Designer é uma loja, eles criaram esse papel aqui, que é muito bom, tá sendo o meu preferido, eu tô usando sempre ele. E eu uso ele então pra fazer a pintura com os marcadores, né? Vocês estão sempre vendo ele por aqui, que eu uso bastante mesmo. E, inclusive essa loja é onde eu compro a maioria dos meus marcadores, que tá aqui atrás, a gente já vai falar sobre eles. Mas então esse aqui tá sendo o meu papel preferido também. Ele tem um custo-benefício super bom, porque vem 20 folhas, então dá pra fazer bastante coisa. Tem uma gramatura de 157, então é super bom mesmo. É um papel aqui, já diz, né? Que é super liso, mais controle na pintura e ele é importado do Japão, que inclusive é de onde vem os meus marcadores. Então é um papel super bom, super recomendo pra vocês, que realmente vai satisfazer aí a necessidade para fazer a pintura com os marcadores. Agora falando de lápis, vocês sempre veem aqui esse lápis azulzinho aqui, que eu gosto muito, é o meu preferido mesmo, que eu já usei bastante lápis e esse aqui é o meu preferido. Então assim, eu gosto dos meus desenhos, isso é uma coisa que vocês também têm que ir experimentando para ver o que vocês gostam. Mas eu gosto de um grafite leve e que não seja muito escuro, que ele seja um pouco mais claro no papel, sabe? Que ele não marque e nem borre tanto. Porque a gente sabe, se você pegar, por exemplo, um lápis 4B e for fazer um desenho, e você ficar passando a mão por cima, ele vai acabar borrando ali na sua folha e manchando o seu desenho. Eu gosto, então, do lápis 2H, que é realmente o que eu mais uso, que é, deixa eu falar primeiro qual que é o lápis, né? É o da Staedtler, esse aqui, Mars Lumograph. Eu vou botar uma fotinha aqui do lado, porque às vezes a câmera não foca tanto. Mas é da Staedtler, é o Mars Lumograph, e eu uso bastante esse aqui, que é o 2H. Eu gosto muito do 2H, é realmente o que eu mais uso, justamente por isso que eu falei pra vocês, que é um grafite um pouco mais leve e que não marca tanto a folha. Mas, recentemente, eu também peguei o H, então só H, o H, e eu usei ele e gostei também. Ele já marca um pouquinho mais do que o 2H, mas eu uso esses dois e fico variando aí nos desenhos. Mas então, através de muito teste de lápis, eu cheguei nesses dois aqui, que são os meus preferidos, são da mesma marca, é o mesmo modelo, só muda ali o grafite mesmo, né? Então eu gosto bastante desses dois aqui. Não tenho muito o costume de usar a lapiseira, porque às vezes você vai usando ela e ela pega tipo aquele formato inclinado. E aí às vezes você vai pegar ela pra usar pra alguma coisa e pega bem na parte que ela tá mais afiada e acaba marcando o papel. Então eu fico meio assim de usar a lapiseira, mas também é uma saída que você consegue escolher qual grafite que você quer, 05, 07, enfim, tem vários tamanhos, né? Mas de lápis é isso, e eles conversam super bem com esse papel Bristol, então eu gosto bastante dessa combinação. Com o seu desenho concluído, chegou a hora de apagar aqueles errinhos, né? Aquelas coisas que você não quer pro seu desenho, então vamos falar de borracha. Bom, no momento eu tô testando e já gostei bastante, já testei, já gostei, que é essa daqui, que é a Monolight da Tombow. Eu tava super atrás dessa borracha, tava meio assim de comprar e tal, mas até comprei no modelo menorzinho, mas devia ter comprado do grande, que essa borracha é muito boa, ela apaga super fácil, não precisa ficar botando força pra apagar, bem de levezinho ela já apaga super bem, então eu gosto bastante, que são as borrachas plásticas, né? Então outra borracha plástica que eu já usei em desenhos também, gostei, é essa aqui da Faber, que é a Dust Free, e eu gostei muito dessa borracha também. Ela na mesma pegada daquela Soft da Pentel, que eu vou botar uma foto porque eu não tenho ela aqui, mas eu gosto bastante dessas borrachas que são plásticas. Então tem essas três opções, que são essa aqui, que é a Mono da Tombow, tem essa daqui, que é a Dust Free da Faber, e a Soft, que é a da Pentel, que daí é dessa imagem aqui. E essas três são super boas, já usei bastante, já aprovei aqui por mim mesmo, mas são borrachas muito boas e que eu acho que você pode, tipo, dar uma procurada aí, ver qual que são preços diferentes. Então você vê aí qual que cabe no seu bolso, qual que você quer experimentar. Mas também tem os limpa-tipos, as borrachas limpa-tipos, que são essas aqui, que são essas massinhas, essas... parece uma massinha de modelar, mas que você pode usar também. Eu uso bastante porque uma vantagem dela é que ela consegue suavizar o seu desenho para quando você for fazer a line art ou colorir, você consegue passar ela por cima do seu desenho e ela vai suavizando o grafite, mas da mesma forma ela apaga
e não gera aquela sujeirinha, aquela sujeira de borracha, ela não gera essa sujeira. Então, os limpa-tipos também são uma boa saída. Eu só testei esse aqui da Faber, mas tem de várias outras marcas, vários outros modelos. Então, a única desvantagem, assim, que eu não sei se é uma desvantagem, mas que o limpa-tipo, ele não apaga com aquela, tipo, super apagado que nem a borracha. Ele dá uma suavizada, ele consegue apagar, mas no fundinho ali, dependendo de como ficou marcado o grafite, ele acaba aparecendo e aí você talvez tenha que vir com uma borracha apagar esse restinho que sobrou. Mas então, essas são as opções que eu uso e que eu recomendo para vocês, que estão sendo as minhas preferidas aqui na hora de apagar um desenho, de suavizar, enfim, essas são umas opções muito boas. Agora que o seu desenho tá apagado, tá completinho, pronto para contornar. Então, assim, no meu processo de desenho, eu faço desenho, contorno e depois pinto ele. Mas você pode pintar e depois contornar, enfim, mas a dica é a mesma, né? Eu gosto muito de usar essas canetas aqui, que são da Pigma Micron, da Sakura, que eu tenho várias aqui, vocês vão ver, que são essas begezinhas aqui, que são super famosas. Elas são muito boas e elas são realmente uma caneta nanquim, que o nanquim é aquela tinta preta, que é super, super preta mesmo. E assim, uma experiência que eu tive com canetas nanquim e canetas tipo nanquim é que a caneta nanquim, ela borra muito menos. Não sei se eu fiz alguma coisa diferente, se eu não esperei secar tanto, mas eu vi que a caneta nanquim, ela borra menos do que a caneta tipo nanquim. Então, assim, foi uma experiência que eu tive aí na hora de fazer a pintura com essas canetas. E aí, as que eu mais uso dessas canetas nanquim, que são da Pigma Micron, da Sakura, que nem eu falei pra vocês, eu tenho várias aqui, como vocês podem ver, porque realmente eu fui testando pra chegar na que eu mais, nas grossuras que eu mais gosto. Então eu gosto bastante de usar a 03, que elas são todas iguais, só muda a ponta, né? A 03, gosto bastante da 05 e tenho aqui também essa 01, só que daí ela já é nessa cor marrom, que dá um resultado bem legal pro desenho, que eu já fiz um desenho com ele lá no meu Instagram, então se você não me segue, já vai lá me seguir pra acompanhar, que eu posto bastante desenho, bastante coisa, enfim, é todo esse mundo aqui de desenho, de arte, de materiais, tem tudo lá por lá também, só que diariamente, né? Aqui no canal são 3 vídeos, mas por lá é quase que diariamente. Então eu usei essa daqui marrom, gostei também, ela é uma 01. Usei também já a 04, a 02, a 005, tem várias aqui. Só que conforme elas foram, tipo, acabando, eu fui resolvendo testar de outras marcas, que nem eu vou mostrar pra vocês. Bom, as outras que eu gosto de usar também são essas pretinhas aqui, que são da Uniball, que é dessa linha Unipin Fine Line, que é muito, muito boa. Também gosto bastante de usar, uso bastante. E eu tenho elas em menor quantidade do que da Sakura. Mas porque eu fui testando e fui ver, enfim, você já sabe aquela coisa que você chega na papelaria, fica todo louco e começa a pegar uma coisa de cada. Mas eu tenho ela na 05, que eu usei bastante essa daqui também. Gosto muito da brush deles. Eu acho que ela tem um brush que é muito firme na hora de usar. Então você consegue ter um controle bem legal. A brush da Unipin realmente é a minha preferida. Eu só uso ela assim... Claro que às vezes eu testo uma outra, testo essa, mas... vira e mexe eu caio nessa daqui porque é a minha preferida. Tem a 005, a 01, tem a 01 também em sépia, que eu já usei no desenho também. E essa daqui é uma outra brush que já tá acabando, mas eu já tenho uma outra pra não ficar sem. Então eu gosto bastante também dessas da Unipin. E agora, pra finalizar das canetas finalizadoras, eu vou mostrar pra vocês as da Copic Multiliner, que é da mesma marca dos meus marcadores. Que elas são... Todas essas que eu mostrei pra vocês são a prova de água. E essa daqui diz que é a prova de Copic, mas é porque é da mesma marca, né? Mas todas que são a prova de água aí também serviram pra ser a prova de Copic, que são os marcadores. Então, de caneta finalizadora da Copic, que é a Copic Multiliner, eu tenho uma 01, que eu gosto bastante da 01. Não sei porquê, mas a de 01 essa daqui foi a minha preferida. Tenho até duas, que uma já tá acabando. Tenho uma 03, tenho duas 03, porque uma 03 tá acabando. E aí eu já peguei outra. E aí agora a gente chega numa fase meio crítica das canetas relacionadas à Copic Multiliner, que é... Eu tenho a 005, que da minha experiência, as da Sakura e também a da Unipin, que essas duas que eu mostrei pra vocês, são muito, muito boas. Mas a da Copic Multiliner eu senti que ela não sai tanta tinta, sabe? Ela fica meio que falhando, não sei porquê, mas da minha experiência, eu acho que dessas que eu tenho aqui, essa daqui é que eu menos gosto de usar. E que, sei lá, não tive uma experiência muito boa porque ela falha bastante. E tenho também a 003, que daí
a gente cai numa área que depende muito do seu estilo de desenho, do que você gosta de desenhar. Se você faz estilos tipo num tamanho A4 ou até maior, eu acho que a 003 não vai fazer tanto efeito no seu resultado do desenho, porque ela é realmente muito fina. Então o que eu faço? Eu uso muito ela nesses cartõezinhos aqui atrás, que são desenhos realmente muito pequenos, então ela acaba ajudando bastante a colocar um detalhe aqui, um detalhe ali. Então a 003 eu uso mais pra isso, mais desenhos de muito grandes assim, eu acabo que nem uso ela, justamente porque ela tem essa mesma dificuldade da 005, que não sai muita tinta, e a 03 sai menos ainda porque é mais fina. Mas, enfim, a minha experiência, talvez vocês tenham tido uma outra que serviu pro seu desenho. E por fim eu tenho essa daqui, que é uma caneta brush, que é da Copic Multiliner também. Só que como vocês podem ver, o brush dela é muito longo, quer dizer, não é que é muito longo, é mais longo do que o da Unipin, que é a minha preferida. Então eu acabo não tendo controle tão bom sobre o pincel dessa daqui. Mas isso também vai do seu gosto. Ela é super pigmentada, super preta, não falha. E essa daqui é muito, muito boa. Mas eu ainda prefiro a da Unipin. Justamente, eu vou até mostrar a diferença aqui pra vocês do brush dela, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só a diferença que fica. Ela, além de ser um brush maior, ele acaba sendo um pouco mais maleável, mais mole. Então a da Unipin eu sinto que eu tenho um controle um pouco maior, justamente por ele ser um pouquinho mais rígido. Mas vai de gosto, vai do que você quer pro seu desenho. Bom, aí agora a gente vai pro meu ponto fraco, que são, até já tirei do lugar, que são os marcadores. Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, você entra na papelaria, você fica doido querendo todas as cores, mas tem que ter um mínimo de controle, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais de perto. Os meus marcadores são da Copic, mas eu até falei isso, não sei se foi aqui no YouTube, acho que foi aqui no YouTube, mas eu não saí comprando tudo de uma vez, e enfim, porque são marcadores que são um pouquinho mais caros, assim, né? São marcadores profissionais, enfim, toda aquela história. Mas esses aqui, eu comecei comprando esse kit aqui de tons de pele, que eu até tenho aqui as canetas ainda, mas já acabaram. E o legal da Copic é que quando o marcador acaba, você consegue comprar o refil dele. Então você pega esse refil aqui e consegue recarregar uma caneta que já acabou, ou que tá acabando, enfim. Você consegue trocar a ponta, comprar pontas novas, porque elas vão manchando, né, é normal, conforme você vai fazendo o desenho, manchando de preto por causa do contorno. Mas enfim, as que eu uso então são essas aqui da Copic. Eu uso muito mais da Copic Sketch do que da Copic Ciao, que são as redondinhas. Tem a Classic, tem a Wide, tem vários modelos, mas as que eu mais uso é da Copic Sketch. Eu gosto bastante porque ela vem com a ponta de pincel, que é uma ponta de pincel super boa, e vem também com uma ponta chanfrada para fazer aquele preenchimento de pontas de espaços maiores, de detalhes um pouco maiores. Então vem com essas duas pontas essa Copic Sketch. Eu tenho aqui vários tons, assim, mas são 358 cores, então, assim, é muita caneta. E, obviamente, eu não tenho todas elas aqui, eu tenho as que eu mais uso. Inclusive, no vídeo, que eu acho que foi da evolução dos meus desenhos, né, de um ano desenhando, eu falei pra vocês que você pode começar, sei lá, se você gosta de usar lápis de cor e você tá usando lápis de cor no momento. Vê aí quais lápis, quais cores que você mais usa, quais tons que você mais usa para investir em marcadores. Então no começo eu peguei os tons de pele justamente por causa disso, porque era algo que eu ia conseguir usar para diversas partes do meu desenho. Então para pintar a pele, para pintar o cabelo, para pintar os olhos, eu ia conseguir utilizar eles o máximo possível. E aí, conforme isso foi acontecendo, eu fui pegando uma outra cor. Não foi do dia pra noite que eu cheguei e comprei tudo isso aqui, né? Até porque o bolso não aguenta. Mas então foi de pouquinho em pouquinho, e aí eu fui construindo aí a minha coleção. Mas os marcadores eu gosto muito por causa da praticidade, dessa parte deles terem o refil, que você consegue recarregar elas. Então a matéria do plástico você só compra uma vez. Depois você compra o refil, que nem apareceu ali pra vocês, e daí você vai fazendo a recarga delas. Tem um vídeo que eu falo tudo sobre os marcadores da Copic, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pra vocês saberem um pouquinho também da história, de como é que funciona, da nomenclatura, dos códigos. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês assistirem o vídeo depois. É um vídeo mais antigo, mas que tem todas as informações ali que eu consegui coletar no momento para trazer o vídeo. E também, assim, os marcadores eu vejo que eles conversam super bem com um lápis de cor também. Então você consegue pintar ali o seu desenho normalmente com os marcadores, depois pega o lápis de cor e vai ali dando outros detalhes. Eu faço muito isso, vocês já viram bastante aqui nos meus desenhos no canal. Eu tô sempre usando essa mistura de marcadores com lápis de cor e eu acho que fica um resultado super legal. Além de que eu tenho esse acrílico aqui
pra organizar eles. Então tem as divisórias, tem aqui as tampinhas pra você tampar e deixar elas presinhas. Então eu acho que fica legal, fica até decorativo aqui na sua mesa. Que fica, enfim, os meus ficam aqui em cima, que eu gosto, fico olhando, sei lá, eu gosto muito, é um negócio que só desenhista vai se entender, né, do que é essa relação com os materiais de desenho. Mas então é isso, esses são os 5 materiais que eu trouxe de dicas pra vocês, né, 5 dicas de materiais de desenho, que foram os meus preferidos e que são os meus preferidos do momento, que eu mais estou usando e que vocês acompanham aqui também nos desenhos do canal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pego aí umas dicas legais pra realmente pesquisar ou ficar conhecendo alguma coisa nova, que esse é um dos intuitos aqui do canal, da gente conhecer, compartilhar e ir testando materiais. Então esses são as 5 dicas que eu trouxe pra vocês. Espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que vai me ajudar bastante. E claro, de deixar o seu like no vídeo e compartilhar com seu amigo artista, além de ativar o sininho de notificações. E também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok, que tem bastante desenho, bastante material, bastante dica por lá também. Os links estão aqui embaixo na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.